começou a rodar ali entre o bolsonarismo, até que chegou à imprensa, os rumores, aí um burburinho muito forte de que tem um medo muito grande de que o Ossef tenha gravado conversas. Há algumas pessoas em Brasília que são conhecidas por gravarem conversas, as próprias conversas que tem com outros, sem que os outros estejam sabendo. Um deles era o deputado bolsonarista Luiz Miranda, que depois ficou ali um rumor, será que tinha gravação, que não tinha? Eu até acredito, Thiago, acredito que tinha e que alguma coisa aconteceu que não foi revelada. De quando ele avisou ali o Bolsonaro que tinha um crime ali na compra da vacina Covaxin. Lembra disso? Que foi investigado pela CPI da Covid e realmente tinha crime ali do Bolsonaro. Vários foram indiciados por isso. Tá, e calma, viu? Quando mudar o Procurador-Geral da República, vão pagar pelos crimes. Tá, outro que tem isso aí, e olha, já é de tempo, desde 2019 tem notícias que falam sobre isso, é o Frederick Wassef. Em 2020, quando pegaram o Queiroz na casa do Wassef, em Atibaia, o que se falava era o seguinte, olha, o Wassef pode ter gravado muita gente, o Wassef pode ter gravado o Bolsonaro, pode ter gravado o Flávio, mas o Wassef foi ali, o Bolsonaro era presidente, o Flávio senador, eles tinham a faca e o queijo na mão, tinham a caneta Bic poderosa do Bolsonaro, né? Que hoje a gente vê que não era a caneta Bic que ele gostava de caneta de diamantes. E o Ossef continuou leal ao Bolsonaro, como acredito que vai continuar leal ao Bolsonaro. Porém, isso não quer dizer que o Ossef não pode ter gravado gente ligada ao Bolsonaro, ou mesmo o Queiroz. Uma coisa que a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro descobriram no caso Queiroz, era o seguinte, é que ele, a esposa dele e as filhas dele tinham algum certo medo do Ossef. Lembre-se, o Queiroz não era foragido, mas ele estava escondido na casa do Queiroz. Praticamente num cárcere privado, que é sequestro praticamente. Por quê? Porque ele podia sair? Podia, mas o Queiroz não deixava ele sair, ele não tinha direito a ter um carro, ele morava longe de outras coisas, não podia sair a pé, ele não podia ir para São Paulo, ele não podia viajar, não podia fazer nada. Você fala, peraí, mas o cara que não tinha, a polícia não estava atrás dele. Tinha investigação contra ele, mas a polícia não estava atrás dele. Por que esse cara estava vivendo dessa maneira, como se estivesse se escondendo? Por quê? Estranho. E ali naquelas conversas, deixaram claro que, olha, o Ossef sabe de muita coisa e o Ossef tem ali como ferrar todo mundo se ele quiser. Tá. Aí, pulamos agora para 3 anos no tempo e voltamos aqui a 2023. O que aconteceu? Pegaram os celulares do Ossef. O número de dados do celular, o volume de dados do celular dele é muito maior do que o que se imaginava que poderia ter no celular dele. Então voltaram rumores. Opa, peraí. Será que não tem muitos dados no celular do Ossef porque ele tem um aplicativo que fica gravando tudo? Aí imagina, o Ossef vai conversar com alguém, ele usa sempre blazer, né? Ele é advogado, usa blazer, né? Terno, gravata, dentro do blazer tem um bolso, ele põe um celular ali gravando e grava tudo. E como ele tem 2, 3, 4 celulares, ele não precisa nem mostrar o celular que está gravando para as outras pessoas. Não fica do lado de fora, fica dentro, pode ficar dentro do blazer, pode ficar em algum outro bolso aqui, ou até num bolso aqui, e ele grava tudo, e você vê ele com um celular na mão, às vezes até 2, mas não sabe que tem um aqui dentro. Então, isso pode acontecer? Pode. Então começou um pânico total entre bolsonaristas e até membros do judiciário, porque lembre-se, ele é advogado. E o Ossef, eu não posso dizer porque eu não vi aí a atuação dele em muitos processos, fora os que envolvem o Bolsonaro. Mas ele parece ser o tipo de advogado que ele não atua porque, nossa, esse cara sabe muito bem argumentar, hein? Nossa, o juiz vê uma petição do Ossef e fala, que petição bem escrita, eu vou dar ganho de causa para esse rapaz aqui porque realmente ele me convenceu. Não parece ser. Ele parece ser o tipo de advogado que ele vai mais pelos contatos do que pelo próprio argumento. É só você ver a maneira como ele fala, a maneira como ele se expressa, a maneira como ele mente, pode até falar mente que nem sente, porque o Ossef, tanto lá no caso Queiroz, como agora no caso das joias, ele dá uma versão, no dia seguinte ele dá uma versão completamente contrastante com a primeira versão que ele deu. Aí você fala, pô, peraí, esse cara não tem como falar que esse cara é um advogado, é o rei do argumento, que ele não é. Aí depois, no dia seguinte, ele dá outra versão que desmente as outras duas. Ele vai fazendo isso consecutivamente. No caso do Queiroz, eu tava lembrando agora, eu lembro que em 7 dias ele deu 8 versões. Uma diferente da outra. Cada uma das versões desmentia praticamente, completamente todas as outras 7. Não é que, nossa, eu dei uma versão e agora eu complementei. Então não é uma versão diferente, é um complemento. Não, eram versões completamente conflitantes. Nesse caso do Rolex,
Eu lembro que eu estava contando aí faz 2, 3 semanas, quando veio o caso à tona, ele nos primeiros dias, ele deu 5 versões em 4 dias. Quer dizer, pô, tem dia que à noite, de manhã ele fala uma coisa e à noite ele fala outra. Pô, no mesmo dia, o cara muda de versão. Estranho, difícil. Tá, agora você imagina, se esse cara aí, ele grava membros do Ministério Público, membros do Judiciário, outros advogados e políticos, e às vezes até aliados, imagino que não tem nos celulares dele. Aí saiu matéria no Globo falando disso, saiu matéria em alguns outros veículos, mas o Ossef foi e mandou diretamente por WhatsApp para uma repórter do Globo um vídeo. Ela abriu o vídeo, a repórter do Globo, e era um vídeo do Flávio Bolsonaro. Peraí, o Ossef manda um vídeo para o Globo do Flávio Bolsonaro. Abriu o vídeo, o que o Flávio Bolsonaro dizia? Vou ler aqui entre aspas. Fala do Flávio Bolsonaro aqui no vídeo que ele mandou para o Ossef. Ou melhor, a Globo não publicou o vídeo, publicou só o texto. Perdeu tempo gravando, Flávio. Tá, eu confio 100% na capacidade e na lealdade do Ossef e não tenho absolutamente nada, nenhuma razão para me preocupar com ele. Muito pelo contrário, sempre deu demonstrações e provas da sua competência e da sua lealdade, disse o senador. O Flávio bateu o desespero dele num nível que ele gravou. Imagina o Flávio pegando a câmera, colocando no tripé, aí aperta o play e fala: olha, eu confio 100% na integridade e na lealdade do Ossef. Vai falar que o Ossef é desleal. Porque, obviamente, se ele estiver gravando aliados, não é a pessoa mais leal do mundo, né? Quem grava aliados sem que eles saibam que estão sendo gravados. Porém, o que falam aí em Brasília é o seguinte: o Ossef, ele joga muito para ele mesmo. Ele quer jogar para ele quer as coisas para ele. Aí eu vou falar, eu vi aí algumas análises aí de alguns veículos de mídia, não concordo não, que ele joga só para ele. Tudo indica, e aí tem uma investigação lá nos Estados Unidos, e agora a Polícia Federal está chegando nisso, que o Ossef pode ser aí o grande laranja, ele e a ex-esposa dele, são os grandes laranjas da família Bolsonaro. Se ele é o grande laranja, eu vou falar, ele com certeza vai ser 100% leal até o final, até o fim. Não vai ter isso dele falar, não, é culpa do Bolsonaro. Tanto é que toda vez que ele dá alguma versão sobre a compra do relógio, era uma versão em que ele até se auto-incriminou, mas ele tentou salvar o Bolsonaro. Ele fala, não, eu comprei o Rolex mesmo, eu comprei, mas não foi o Bolsonaro que pediu, comprei com o meu dinheiro, tá declarado o meu dinheiro, não declarou o relógio, mas tá declarado o meu dinheiro, não sei o quê, quer dizer, eu cometi um monte de crime e tal, mas não foi o Bolsonaro, hein? O Bolsonaro não foi ele. Se esse cara aí não é leal, eu não sei quem é. Mas ele pode ser leal nisso aí, na frente das câmeras, e por trás das câmeras gravar um monte de conversa. Sabe por quê? Porque se ele é realmente laranja do Bolsonaro, o que acontece é o seguinte, e isso acontece muito entre corruptos, viu, quando são comparsas. Um começa a colher prova contra o outro, porque se lá na frente você tentar me ferrar, ó, eu tenho isso contra você. E trabalham muito nesse joguinho aí de chantagem. Então, eu acho muito difícil que o Ossef e o Bolsonaro, se eles cometeram coisas ilícitas juntos, que eu não vou acusá-los de crimes aqui, mas se eles cometeram crimes juntos, e aí tem inúmeros indícios de que não são poucos os crimes dessa quadrilha, eu vejo bem incrível a hipótese de que o Ossef tenha um conjunto enorme de provas contra o Bolsonaro para serem utilizadas caso um dia ele necessite. Se o Ossef foi burro o suficiente de deixar essas provas nos celulares que estavam escondidos ali, ou que estavam com ele pessoalmente, ou que estavam escondidos no carro dele, aí eu já não sei, eu deixar parte dessas provas. Eu tenho certeza que ele não deixaria essas provas na casa dele, certeza. Tanto é que teve busca e apreensão lá, não se fala muito disso. Mas agora, desde ontem, a Polícia Federal agora está debruçada apenas na análise do conteúdo do celular do Ossef. E aí, o Alexandre de Moraes tinha dado um prazo de 30 dias para que a Polícia Federal produzisse já o relatório sobre o que foi encontrado no celular do Ossef. O que se diz é que, calma, viu? Tenhamos calma. 30 dias não vai dar. Talvez tenha, às vezes acontece investigação, tem um relatório preliminar. Duvido eu que vai vazar alguma coisa desse relatório, viu? Eu duvido. Então, se contar 30 dias a partir desde quando pegaram o celular do Ossef, falta aí o quê? 3 semanas, um pouquinho mais de 3 semanas para vir o primeiro relatório da Polícia Federal, que não deve vazar nada. A não ser que, a partir das informações encontradas, encontrem crimes e comecem a prender outras pessoas aí, porque fecham
alguns quebra-cabeças aí dessa investigação, e aí parte é tornada pública. Mas o que se fala é o seguinte, que falam lá na polícia, deve demorar mais de 30 dias, porque é muita coisa, muito mais do que eles imaginavam. Prepare-se, viu? O que estão falando aí é que nas próximas semanas tende a piorar muito a situação do Ossef e do Bolsonaro. E a roda de apostas de Brasília é a seguinte, o Ossef vai ser preso em setembro ainda, vai ser preso antes do Bolsonaro. Veremos, veremos. Quem viver, verá. Eu peço a sua inscrição aqui no canal e seguiremos aqui na luta contra essa corja maldita. É um pessoal sujo, viu? Esses aí que estavam no poder, viu? Falou.